1 Samuel 16, 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Leia comigo o versículo de número 13 agora. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados irmãos, queridos amigos que aqui estão, eu gostaria de pensar um pouco convosco, diante da palavra de Deus, sobre o tema quando Deus quer ou resolve agir. Queridos, esse é um momento muito específico na vida do povo de Israel, do povo de Deus. Este é o momento em que o Senhor resolve pela segunda vez usar o profeta Samuel para escolher um rei para o povo de Israel. Israel vivia sobre a orientação dos profetas que ministravam a palavra, que ensinavam o povo, e Israel resolve pedir para si um rei. E o profeta Samuel, ouvindo isso, a Bíblia diz que ele vai falar com Deus. E Deus diz: Samuel, eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim. Observe bem, porque para mim é ponto primordial isto. A questão não é em si só Israel ter pedido para ter um rei. A questão é que Israel estava rejeitando a Deus. E rejeitar a Deus, amigo, amiga que aqui está, irmão, irmã que aqui está, você que está conosco pela TV Boas Novas, é algo que nós devemos evitar. É algo que nós nunca devemos fazer. Deus é o centro de todas as coisas. Deus era o Deus que havia guiado o povo de Israel, que havia operado com mão forte sobre a vida daquele povo, que havia se revelado para ele, e Deus então havia feito milagres, sinais e maravilhas no meio daquele povo. Mas o povo tem a tendência a esquecer as coisas. O povo tem a tendência muitas vezes a não se lembrar. E o que é pior, olhe para mim, por favor, deixar de ser grato pelas bênçãos recebidas. O povo tem a mania de correr muito atrás das novidades que aparecem. E a Bíblia diz que olhando eles para as outras nações, viram que todas elas tinham um rei. E eles resolveram então dizer: nós queremos ter um rei como as outras nações. Preste muita atenção. Deixar o modelo de Deus para o modelo das outras nações. Deixar, na verdade, o agir direto de Deus para que alguém pudesse estar orientando a nação. Veja bem uma coisa: toda a raiz do problema está em o homem rejeitar a Deus. Porque Deus tem o controle das coisas nas suas mãos. Deus age como quer, faz como quer. Deus sempre, querido, querida, tem o conhecimento do ontem, do hoje e até do amanhã. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos rejeitando clareza nas coisas. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos rejeitando uma proteção que ninguém pode dar no seu próprio Deus. E a Bíblia diz que eles o rejeitaram. E a Bíblia diz que é levantado Saul como o primeiro rei de Israel. Saul é escolhido e Deus manda Samuel separar Saul. Saul estava procurando as ovelhas de seu pai, e ao encontrar-se com o profeta, o Senhor diz: levanta, unge, esse é o escolhido. E Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Saul vai para a guerra já como rei de Israel. E Saul, no meio do começo, aliás, no começo da batalha, já quase para iniciar, ele se atribula porque não vê Samuel chegar para oferecer o sacrifício que era comum fazer antes da guerra. E a Bíblia diz que ele mesmo toma o sacrifício e oferece, rejeitando os princípios de Deus. Samuel chega e diz a ele: você fez mal, Saul. Você rejeitou os princípios de Deus, Saul. Isso não era o teu trabalho. Esse era o trabalho do sacerdote, aquele a quem Deus designara fazer isto. E porque você rejeitou isto, Deus te rejeitou. O reino passou de ti. Você vai descobrir lá na frente Deus levantando, e agora no capítulo que nós lemos, novamente o profeta Samuel dizendo para ele: levanta-te, vai ungir um novo rei.
Eu acho interessantíssimo isto, querido, e olhe para mim, por favor, porque no capítulo 16, o primeiro verso que nós lemos, está escrito: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Observe, deixe-me dizer-te uma palavra nesta noite. Quando você rejeita Deus, não tem igreja que possa dar jeito na sua vida. Quando você rejeita Deus, não tem missionário, missionária, profeta, ungido, escolhido que possa dar jeito, porque você está rejeitando Deus, porque você deixou Deus. Quando Saul rejeita as coisas de Deus, de fazer como Deus lhe orientou a fazer, Deus o rejeita, e Deus vai dizer ao profeta Samuel, que com certeza intercedia por Saul. Deus diz: até quando tu terás dó dele, se eu já o rejeitei? Querido, guarde essa verdade no seu coração esta noite. Não rejeite Deus, porque Deus lhe ama, mas Deus também vai lhe deixar seguir o caminho que você escolher. A Bíblia diz que Deus levanta Samuel e diz a ele: vai erguer, vai ungir um novo rei sobre Israel. E é exatamente sobre essas coisas que eu quero conversar com você. Quando Deus resolve agir, porque quando Deus vai escolher o segundo rei de Israel, todas as expectativas que pesavam na vida daquele que foi escolhido eram expectativas que aparentemente não levariam a essa posição. E é sobre isso que eu quero falar com você esta noite, sobre quem rejeita e quem aceita a Deus. Porque para aqueles que rejeitam Deus, a Bíblia diz que Deus os deixa de lado. Mas aqueles que aceitam a Deus, que recebem a Deus no seu coração, na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, das suas filhas, no seu lar, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, aqueles que aceitam Deus, Deus sobre eles impõe a sua mão e os abençoa, diz a sua palavra. O cenário que nós vamos encontrar sobre a escolha que Deus vai fazer é interessante. Deus vai escolher um jovenzinho chamado Davi. E a primeira anotação que eu fiz foi que quando Deus resolveu chamar Davi, ele estava distante dos grandes cenários. Quem já leu essa história sabe que Davi era um pastor de ovelhas, estava cuidando das ovelhas de seu pai. E Deus vai resolver chamar quando Davi estava fora dos grandes cenários. O primeiro cenário que eu coloquei aqui era o cenário da beleza. Não que Davi não fosse belo, a Bíblia diz que ele era de boa aparência, mas existia um irmão seu, chamado Eliabe, de uma aparência tão boa, tão agradável, tão elegante, quem sabe bíceps, tríceps avantajados, quem sabe um rosto muito liso, um cabelo muito longo e sedoso, quem sabe um sorriso espetacular. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa do pai de Davi, chamado Jessé, e que ele olha para Eliabe, ele diz: certamente está aí o escolhido do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versos 6 e 7. Entrando viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Observe bem que muitas vezes quando Deus resolve chamar alguém, Ele não está nesses padrões de beleza que o mundo prega hoje. É verdade que precisamos cuidar da saúde, por favor, não descuide da sua saúde. É verdade que precisamos fazer exercício, precisamos tratar, por favor, mulher, não se descuide da sua beleza, da sua aparência, melhore cada dia, homem do mesmo jeito. Mas Deus não vai olhar essas coisas para te escolher. Deus não vai olhar a aparência exterior. Deus não vai olhar se você é bonito ou até se acha feio. Deus está olhando para muito mais do que isso, ou para outra coisa bem diferente disso. Quando o profeta diz: é esse o escolhido, o Senhor fala com ele no capítulo 16, versículo 7, diz: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Davi não estava naquele momento nem para ser apresentado, e o seu irmão mais velho e mais bonito, o profeta olha e diz: certamente este é ungido. O Senhor diz: não, eu não olho a aparência. Quando Deus resolve agir, Ele não vai procurar o mais belo desta congregação. Quando Deus resolve agir, não vai procurar o mais bonito desta igreja. Quando Deus resolve agir, Ele vai olhar o profundo do coração da pessoa, o seu interior, e como ele está no seu relacionamento para com Deus. Olha o que Deus diz ao profeta.
Está escrito aí. O Senhor diz a ele: não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Aleluia. Porém o Senhor olha para o coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, para você ser aceito diante de Deus esta noite, Deus não está perguntando que roupa tu estás vestindo, que sapato tu estás calçando, qual é o costureiro do teu paletó, do teu vestido, da onde tu compraste o teu sapato, se foi na melhor sapataria de Manaus, que tipo de blast você está usando. Não, Deus está dizendo como está o teu coração, ou que lugar eu estou ocupando no teu coração. O teu coração é aberto para mim, ou o teu coração é fechado para mim? Tu me tens aceitado ou tu me tens rejeitado? Esta é a pergunta de Deus para que você seja aceito diante dele esta noite. Quando Deus resolve chamar Davi, ele não está nos grandes cenários. Seus irmãos eram soldados na guerra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 13 e 14 diz que os 3 filhos mais velhos de Jessé seguiram Saul à guerra: Eliabe, Abinadab e Samar. Mas Davi era o menor. Davi não estava no cenário da guerra. O cenário da guerra era o cenário onde a pessoa podia se destacar, pastor Herbert. Se lutasse bem, poderia se tornar, quem sabe, um capitão, um general, um homem aclamado por muitos. Não, Davi não estava no cenário da guerra, como seus irmãos estavam, em meio a tantos homens que podiam se destacar, porque podiam manejar bem a sua espada, podiam acabar com muitos inimigos e serem aclamados pelo exército. Não, Davi não estava ali. Eu não sei onde você está. Talvez você esteja vendo outros que estão em grandes batalhas, sendo grandes destaques, e você possa estar pensando que Deus só vai olhar para aqueles que estão ali. Eu quero dizer que os olhos do Senhor se voltam hoje neste lugar para procurar alguém, glória a Deus, que nem sempre estará nas grandes batalhas. Ele era o mais novo, não podia estar na guerra. Havia os louros de uma vitória. E se você está numa posição como essa, vencedor em batalhas, sendo chamado para a linha de frente, olhe bem, escute o que eu vou lhe dizer, tenha muito cuidado. Não rejeite o Senhor, não despreze o Senhor pela fama, não despreze o Senhor pela honra, não despreze o Senhor pela moda, não despreze o Senhor pelas atenções, não despreze o Senhor pelos tapinhos nas costas. Não rejeite o Senhor, escolha andar com o Senhor. Davi estava fora, meus irmãos, distante dos grandes cenários. Davi parecia não estar preparado para as grandes batalhas. 1 Samuel 17, 28, você vai ver isso. Está dito, até o irmão dele diz: rapaz, por que você desceu para vir aqui para a batalha? Que negócio é esse? Você deixou aquelas ovelhas lá, você veio espiar a batalha. Davi parecia não estar preparado para as grandes batalhas, é verdade. Davi não estava lutando naquele momento, pastor Rinaldo. Parecia que ele não entendia nada de batalha. Porque você está no campo de batalha, isso não é o teu lugar, rapaz. Você só sabe pastorear ovelha, tudo que você tem feito até então, volta para lá. Quantas vezes tu desejas fazer algo mais e as pessoas têm dito isso para ti? Você não é mais do que um cuidador de ovelhas. Você não é mais do que alguém que cheira a ovelha. Você não é mais do que alguém que vai para o relento e fica vigiando as ovelhas. O que você está fazendo aqui? Por que você quer estar aqui? Davi não estava aparentemente preparado para as grandes batalhas, mas escute uma coisa, a Bíblia também me revela que ele conhecia muito sobre lutas individuais. Quando ele se apresenta diante do rei para lutar com Golias, ele vai dizer para o rei: olha, rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, aparecia um leão para comer aquelas ovelhas, e eu me lançava contra aquele leão e vencia. Sabe, rei, quando eu estava lá com as ovelhas do meu pai, no outro dia aparecia um urso para comer as ovelhas, e eu combatia aquele urso até livrar as ovelhas dele. Escute o que eu vou lhe dizer essa noite. A palavra do Senhor para mim e para você é: não importa se parece que você não está preparado para grandes batalhas, mas você tem que estar firmado e reafirmado nas lutas individuais. São as lutas individuais que preparam você para as grandes batalhas que você terá que vencer. E glória seja dada ao nome do Senhor. Aquelas que você trava sozinho, aquelas que ninguém vê, aquela que ninguém está ali para te socorrer,
aquela que você diz: Senhor, eu estou cuidando das ovelhas, e por que tem que acontecer isso? São nessas horas que Deus vai te mostrar o que tu podes te tornar na mão dele, e o poderio que tu tens para a defesa, para o ataque, para vencer as batalhas individuais. Glorifica o teu Senhor por aqueles momentos que tu estás só. Glorifica o teu Senhor por as batalhas individuais, quando ninguém pode te socorrer. Ele não disse: olha, Saul, eu lutei no teu exército, tu me conhece, rapaz. Saul, eu sou um homem experimentado na espada. Não, ele disse: eu, embora eu não estava aqui, mas quando me colocavam para zelar por alguma coisa, eu cuidava. E quando alguém queria roubar, eu entrava e lutava até vencer e livrava. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus: o peso que tem alguém que está nas grandes linhas de frente da batalha não é maior do que você que está nas batalhas individuais. Deus não olha assim. Deus está olhando aqueles que em grandes batalhas ou em batalhas individuais continua fiel a Ele, lutando firme e certo da vitória. Não, Davi não estava no cenário da beleza. Davi não estava no cenário das armas e da agilidade por ser um soldado. Davi não estava contado com aqueles que estavam preparados para a batalha. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: tudo isso, e eu anotei aqui, não impediu Davi de ouvir o chamado de Deus. Nem o fato de ser o mais belo da sua casa, nem o fato dele não ser um soldado nas linhas de frente da batalha, nem o fato dele parecer não estar preparado para guerra nenhuma, impediu Davi de ouvir o chamado de Deus. Deixa eu levantar a minha mão em tua direção e dizer: olha, levanta a tua mão. Nada vai impedir Deus de te chamar, nada vai impedir Deus de falar contigo, nada vai impedir Deus de te usar. Deus é aquele que olha para aqueles que o aceitam. Glória seja dada ao seu nome. Se você tem certeza disso, levanta a tua mão, aplaude e glorifica bem forte o Senhor. Ele vai te usar, Ele vai falar contigo, Ele vai te chamar. Aguarda, espera no Senhor. Como lemos, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Deus agora coloca Davi nos grandes cenários, sabe para quê? Para que muitos saibam que a salvação vem do Senhor. Quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele diz, capítulo 17, versículo 47, hoje eu vou vencê-lo. E ele diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus não está procurando pessoas cheias de armaduras. Deus não está procurando pessoas cheias de honra ou de posição. Deus está procurando pessoas que levantem a sua voz e digam: do Senhor é a guerra. Levanta a tua voz essa noite e diz isso. Diga comigo: do Senhor é a guerra. Diga mais alto, diga: do Senhor é a guerra. Dê um grito agora e diga: do Senhor é a guerra. Saia peso dos teus ombros, saia medo, saia ansiedade. Do Senhor é a guerra, Ele nos entregará o nosso inimigo vencido. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre, porque do Senhor é a guerra. Aleluia, aleluia. Quando Deus resolveu ungir a Davi, nem seu pai, nem seus irmãos, e olhe para mim, nem o profeta, viam nele o mais novo, um escolhido para isso. Eu estava lendo a Bíblia em casa agora à tarde, e eu achei uma coisa interessante que eu já tinha lido várias vezes, mas a gente sempre, quando lê várias vezes a Bíblia, sempre aprende um pouco mais. Primeira coisa,
1 Samuel 16:5, se sua Bíblia estiver aberta, você pode acompanhar lendo comigo, e ele o convida a deixar a Bíblia aberta. Seu pai não o chama no momento em que Samuel o santifica. 1 Samuel capítulo 16, versículo 5 está escrito: e disse ele de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Davi não estava ali naquele momento. Não sei se por questão de estar lá com as ovelhas ou não, não quero afirmar nada aqui, mas seu pai não chama para esse momento. Seus irmãos, ou melhor, seu pai não menciona, preste atenção isso, o seu nome, a não ser quando inquirido. 1 Samuel 16, 8 a 11, chamou Abinadab e Jessé, fez passar, o Senhor disse não é esse, fez passar Samar, o Senhor disse não é esse, fez passar Jessé, os seus 7 filhos, o Senhor disse não escolhi nenhum desses aí, observe bem. E é o profeta quem pergunta, não é o pai que diz. O profeta pergunta, você não tem mais nenhum filho? Portanto, observe, seu pai não menciona seu nome a não ser quando inquirido. O profeta pergunta a ele, no versículo 11 do capítulo 16 de 1 Samuel, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? Ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Eu achei isso lindo. Seu pai não menciona o seu nome, senão quando inquirido. Seus irmãos parecem não ter um bom relacionamento com ele. 1 Samuel 17, 28, você vai ver quando ele vai lá para onde está Golias, o irmão dele diz, rapaz, o que você vai fazer aqui? Você está atrapalhando, você não vai servir para nada, volta, vai cuidar das ovelhas. Seu pai não menciona seu nome. Seu irmão mais velho o repreende quando ele tenta fazer alguma coisa. O profeta, como ser humano, guarde isso, quase escolhe a pessoa errada. 1 Samuel 16, 6 e 7, nós lemos, quando ele viu Eliabe, ele disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor disse, não, não é esse não. Portanto, olhe para mim aqui, qual é a perspectiva de alguém ser escolhido se o seu pai não conta o seu nome? Qual é a perspectiva de alguém ser escolhido se seus irmãos não se dão com ele? Qual é a perspectiva de alguém ser escolhido por Deus, se até o profeta, porque é humano, quando vai fazer a obra de Deus e separar alguém para ser ungido, olha na aparência e diz, é esse, o Senhor tem que dizer para ele, não, não é esse. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Eu não sei o que você pode estar vivendo ou passando. Talvez as pessoas, até da sua própria família, rejeitem você. Talvez os seus irmãos, os seus parentes digam, você só serve para atrapalhar. Talvez até mesmo homens de Deus disseram, você nunca será o escolhido, mas Deus não olha para isso. Talvez o seu nome nunca tenha sido incluído na lista, mas esta noite o Senhor diz, é dele que eu me agrado, manda chamar, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. O profeta diz, manda chamar, nós não sentaremos à mesa enquanto ele não estiver. Olha que coisa linda. Manda chamar. Sabe, mais uma vez, e não se esqueça, seu pai não chama no momento em que eles são santificados. Não menciona o seu nome senão quando o profeta pergunta. Seus irmãos parecem não ter um bom relacionamento com ele. O profeta, como ser humano, quase erra. Mas olhe para mim, isso não evitou que o óleo fosse derramado sobre a cabeça de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13 diz, então mandou em busca dele e o trouxe, era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga, no meio dos seus irmãos. Diga, diante do seu pai. E ungido pelo profeta. Porque é assim que Deus resolveu agir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em quem você está confiando? Em quem você está acreditando? De quem você está esperando as coisas?
Há muita gente amargurada, entristecida, muita gente atribulada, muita gente angustiada, há muita gente dizendo: é o fim, eu fui rejeitado, estou parado, tudo está vindo contra. O Senhor está dizendo: só não rejeita a mim. Não faças isso, porque eu, o Senhor, estou trabalhando. Oh, aleluia. Essa noite o Espírito Santo de Deus me manda te dizer: calma, oh calma, oh calma, porque o Senhor na sua palavra nos promete, e o salmista sabia disso e dizia: se mesmo meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Se você crê nisso, aplauda com alegria, glorifique com seus lábios e exalte o Senhor. Só não rejeite o Senhor, só não deixe os preceitos do Senhor, só não deixe a casa do Senhor, só não deixe o ministério que o Senhor te entregou, só não deixe aquilo que Deus te mandou fazer.